Imagine acordar em um dia aparentemente normal, o céu ainda com aquela luz suave do amanhecer, pessoas indo trabalhar, cidades despertando lentamente, e então, de repente, algo estranho acontece. Primeiro um tremor leve, quase imperceptível. Copos vibram sobre as mesas. Lâmpadas balançam no teto. Muitos pensariam que seria apenas mais um pequeno terremoto comum, como tantos que ocorrem todos os dias no planeta. Mas desta vez seria diferente. Muito diferente. Em questão de segundos, o tremor cresce. O chão começa a ondular como se a própria Terra estivesse respirando com força. Prédios inteiros começam a render. Pontes vibram. Rodovias se partem. E antes mesmo que as pessoas consigam entender o que está acontecendo, o planeta estaria sendo atingido por algo que os cientistas chamam de megaterremoto. Um evento sísmico tão poderoso que poderia ultrapassar magnitude 10 na escala de energia liberada, algo muito além dos maiores terremotos já registrados na história da humanidade. Para ter uma ideia do que isso significa, o devastador terremoto e tsunami de Toku atingiu magnitude 9.1 e já foi suficiente para deslocar a ilha principal do Japão em vários metros, além de causar um tsunami gigantesco que devastou cidades inteiras. Agora imagine algo ainda maior, algo capaz de fazer continentes inteiros tremerem ao mesmo tempo. Mas a pergunta que realmente assusta é: o que aconteceria com a civilização humana se um megaterremoto dessa escala atingisse o planeta hoje? Para entender esse cenário, primeiro precisamos olhar para a estrutura do nosso próprio mundo. A superfície da Terra não é uma camada sólida única. Ela é formada por enormes placas gigantes chamadas placas tectônicas, que flutuam lentamente sobre o manto do planeta. Essas placas se movem poucos centímetros por ano, mas quando ficam presas umas às outras durante décadas ou até séculos, uma quantidade gigantesca de energia começa a se acumular. Quando essa tensão finalmente se libera, o resultado é um terremoto. É exatamente isso que acontece ao longo do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma região que concentra cerca de 75% de todos os vulcões ativos da Terra e a maior parte dos terremotos já registrados. Foi nessa região que ocorreu o maior terremoto já medido pelos instrumentos humanos, o gigantesco terremoto de Valdívia, que atingiu magnitude 9.5 e liberou uma quantidade absurda de energia, suficiente para fazer o planeta vibrar como um sino por vários dias. Mesmo assim, um megaterremoto hipotético poderia ser ainda mais forte, caso várias falhas geológicas se rompessem ao mesmo tempo. Em um cenário extremo, placas tectônicas inteiras poderiam deslizar centenas de quilômetros de uma só vez, liberando energia equivalente a milhões de bombas nucleares detonando simultaneamente no interior da crosta terrestre. Se isso acontecesse, os efeitos iniciais seriam devastadores. Em regiões próximas ao epicentro, cidades inteiras poderiam simplesmente desaparecer em questão de minutos. Arranha-céus projetados para resistir a terremotos começariam a oscilar violentamente até que suas estruturas entrassem em colapso. Barragens gigantes poderiam se romper, liberando bilhões de toneladas de água sobre áreas urbanas. Linhas de energia cairiam. Sistemas de comunicação seriam interrompidos. Estradas se tornariam inutilizáveis. E talvez o mais assustador de tudo, o fundo do oceano também seria sacudido com violência. Quando o solo marinho se desloca abruptamente, ele empurra massas gigantescas de água para cima, criando ondas gigantes conhecidas como tsunamis. Foi exatamente o que aconteceu no devastador terremoto do Oceano Índico, que gerou ondas de mais de 30 metros de altura e matou mais de 230 mil pessoas em vários países. Agora imagine ondas ainda maiores cruzando oceanos inteiros. Cidades costeiras como Los Angeles, Tóquio e Rio de Janeiro poderiam enfrentar inundações massivas em poucas horas. Portos seriam destruídos, navios lançados contra edifícios e regiões costeiras transformadas em verdadeiros campos de destruição. Mas existe um elemento ainda mais preocupante nesse cenário hipotético, e ele envolve a própria ação humana. Em tempos de tensões geopolíticas, especialistas frequentemente discutem os efeitos de conflitos em grande escala sobre o planeta. Uma guerra global envolvendo milhares de explosões de grande magnitude poderia liberar uma quantidade gigantesca de energia na superfície da Terra. Cada detonação nuclear gera ondas sísmicas que se propagam pelo solo, semelhantes às de um terremoto. De fato, essas ondas são tão detectáveis que organizações internacionais utilizam sensores espalhados pelo mundo para identificar testes nucleares subterrâneos. Um exemplo disso ocorreu durante vários testes realizados pela Coreia do Norte, que foram identificados por estações sísmicas globais exatamente como pequenos terremotos artificiais. Agora imagine um cenário extremo no qual centenas ou até milhares dessas explosões acontecessem em um curto espaço de tempo, durante um conflito global envolvendo potências como Estados Unidos, Rússia e China. Embora uma explosão nuclear isolada dificilmente consiga causar um grande terremoto natural,
alguns cientistas discutem a possibilidade de que vibrações massivas em regiões tectonicamente instáveis possam, teoricamente, desencadear rupturas em falhas geológicas que já estejam próximas do limite de tensão. Se algo assim acontecesse em um ponto crítico do planeta, o resultado poderia ser imprevisível. Imagine uma grande falha geológica já acumulando pressão por séculos, pronta para se romper, e então ondas sísmicas artificiais atravessam essa região repetidamente. Esse tipo de vibração poderia funcionar como o último empurrão necessário para liberar uma quantidade gigantesca de energia acumulada no interior da crosta terrestre. O resultado seria um terremoto colossal surgindo em meio ao caos de uma guerra global. Nesse momento, os impactos não seriam apenas regionais. Satélites poderiam detectar mudanças na rotação do planeta. Grandes deslizamentos de terra poderiam soterrar cidades inteiras. Vulcões adormecidos poderiam ser ativados pela redistribuição de pressão subterrânea. Sistemas de transporte global entrariam em colapso. E com portos destruídos, aeroportos danificados e redes elétricas comprometidas, a logística mundial simplesmente pararia de funcionar. Em poucos dias, alimentos começariam a faltar em grandes centros urbanos. Hospitais ficariam sobrecarregados. Milhões de pessoas poderiam ser deslocadas de suas casas. Mesmo assim, a história mostra que a humanidade tem uma incrível capacidade de adaptação. Após desastres gigantescos como o terremoto de Lisboa ou o próprio terremoto e tsunami de Toku, sociedades inteiras se reorganizaram e reconstruíram cidades praticamente do zero. Engenheiros desenvolveram novas tecnologias de construção resistentes a terremotos, cientistas criaram sistemas de alerta precoce e governos passaram a investir em monitoramento sísmico global. Hoje, milhares de sensores espalhados pelo planeta observam constantemente qualquer vibração suspeita na crosta terrestre. Projetos internacionais coordenados por instituições como a US Geological Survey monitoram terremotos em tempo real, ajudando pesquisadores a entender melhor como esses fenômenos acontecem. Ainda assim, um verdadeiro megaterremoto global continua sendo um dos cenários naturais mais extremos que podemos imaginar. Um evento capaz de lembrar a humanidade de algo que às vezes esquecemos. Por mais avançada que nossa tecnologia seja, ainda vivemos sobre um planeta dinâmico, poderoso e imprevisível. E se um dia a Terra decidir liberar toda a energia acumulada em suas profundezas, o mundo inteiro sentiria. E agora eu quero saber de você. Se um megaterremoto acontecesse hoje, sua cidade estaria preparada para isso? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de explorar os maiores mistérios e fenômenos extremos do nosso planeta, já se inscreve no canal Raízes Curiosas, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em outro cenário impressionante que pode mudar completamente a forma como vemos a Terra.